Vamos pro ano de 97. Pouco, talvez muita gente não lembra, principalmente quem é novo e só conheceu a história depois. Eu fui ler, estudar um pouco sobre. O Germano, que contou o desabafo da passagem dele na base do profissional, que é campeão brasileiro em 97. Esse camarada aqui quase não joga o brasileiro de 97, porque na época teve um problema de uma renovação contratual com o Eurico Miranda, e na época, quando o jogador encerrava o contrato, se tiver falando besteira, me corrige, o passe voltava para a federação, e quem chegasse lá, botasse a grana, desde que tivesse um acordo com o jogador, pegava o atleta. E o Flamengo, à época, depositou o dinheiro na federação para levar o Carlos Germano pro Flamengo. E o Germano não quis, falou que por dinheiro nenhum no mundo não, o Flamengo não chegou a fazer o depósito. Não fez? Não fez. Foi que fez. A intenção era essa, né? Tava todo um processo já montado para que isso acontecesse. Por quê? Porque aconteceu com o Bebeto. O Vasco fez isso. O Vasco depositou... E tem nós, foi campeão brasileiro. E trouxe o Bebeto pro Vasco. Em 97 teve essa possibilidade. Né, com o Kleber Leite, ele estava indo na Espanha buscar um pagamento da venda do Marcelinho, parece, para o Valência, eu acho, eu não me recordo. E eu acho que esse dinheiro serviria para fazer esse depósito. Acho que independente se o jogador ia aceitar ou não, faria o depósito como se estivesse comprando. Lógico que depois teria que ter o acerto com o jogador, o aval do jogador. E eu, em nenhum momento, eu falei que não iria, entendeu? Tanto é que logo depois eu volto a jogar pelo Vasco, depois dessa situação toda, né? Você chegou a ter uma conversa com alguém do Flamengo, te ligando? Conversei com várias pessoas. Conversei com o seu Paulo Angione, na época era o diretor, seu Plínio. Seu Plínio conversei algumas vezes. Mas eu tinha mais liberdade com o seu Paulo Angione, que foi Como é que foi a conversa? Conta pra gente. A conversa era a sondagem, né? Eu falei, poxa, mano, a gente tá com interesse e tal. Eu falei que tava muito difícil, porque eu não tava jogando e eu tava sendo convocado. Eu não tinha... E o Zagallo já tinha me dado um ultimato. Eu falei, mano, é a terceira vez, a quarta você não vem mais. Porque eu tô sem critério nenhum de te convocar e você não joga, cara. Não joga, tem que jogar em algum lugar. E que, na verdade, Diguinho, tava bem mais fácil ir pro Fluminense do que pro Flamengo. Porque o Fluminense havia uma negociação do Dr. Eurico com o seu Álvaro Barcelos, pela minha contratação. Só uma pausa aqui, Germano. Por que o Vasco e o Eurico quis te liberar? Primeiro que eu não havia renovado o contrato com o clube. Mas por que você não quis? Porque eu tinha o Vasco tinha algumas coisas que tinha que acertar comigo. Pendência, estava atrasado. Pendência, né? Algumas metas que eu fui cumprindo dentro do clube. Campeão disso, campeão daquilo, convocação tal. Então tudo isso... Somava um recurso que eu tinha... E essas coisas foram ficando para trás, já tinha 2, 3 anos e as coisas não acertavam. E o meu contrato estava praticamente acertado com o Vasco. Eu falei assim, claro, eu vou assinar, mas depois que o que tiver para trás também for resolvido. E aí deu briga, né? O Vasco ficou empurrando. Não, o Vasco falou que não, aí foi um negócio que não acertou. Isso foi com o Eurico, essa negociação? Com o doutor Eurico. Na verdade era um empresário, né, cara? A gente quase não participava de conversa com o doutor Eurico. Era muito difícil. O nego brigou com ele. Como eu briguei com ele se eu nunca conversei com ele? Assim, a respeito de negociação. Depois dessa confusão, de 97, que depois a gente entrou numa... Aí eu acertei, eu arrumei um outro empresário, que era o Reinaldo Pita, foi quando tudo se resolveu. Aí eu falei, não, Germano, vamos resolver lá com o doutor Eurico e tal. Eu posso resolver? Pode resolver. E resolveu. Resolveu com ele, eu voltei a treinar num clube, né, que até então não podia nem entrar em São Januário. Eu voltei a treinar num clube e com o time principal, né? Até o senhor Isaías Tinoco falou, não, Germano, tá liberada, volta a treinar normalmente, o doutor Rico também, tudo certinho. Cara, só que a gente não tinha esse contato direto. Tanto é que depois desse acerto com o Reinaldo Pita, com o doutor Rico, nos outros contatos em diante, todos eles eu que acertei com o Dr. Eurico, não foi mais... Foi direto você. Com o Reinaldo e com o Dr. Eurico, mas a gente frente a frente. E tudo se resolvia. Porque é muito complicado, cara, esse leve trás, cara, o negócio de... Mas foi tudo acertado, né? Foi tudo acertado, cara, foi tudo acertado. Não, nada ficou para trás.
Você não ficou magoado, não? Porque, pô, cria da base, tô bem aqui, você sentiu que estavam, tipo, meio que já não fazendo tanta questão que você falou que ia abrir uma negociação até com o Fluminense. Não, e por que não foi concretizado? O Fluminense não foi porque eu também não quis. Ah, você falou não. Não, porque o que aconteceu com o Fluminense? O Fluminense... O Fluminense foi rebaixado em 96. 97. Sete? Foi 97. Isso foi em 97. Foi no Campeonato Nacional que a gente foi campeão. Existia a negociação com o Álvaro Barcelos, o presidente. Eu até conversei com o senhor Álvaro, um senhor maravilhoso. E batendo papo, mas qual seria a dificuldade? O Fluminense estava tentando trazer 2 jogadores, o Carlos Germano e um jogador, acho que era o Adriano, que era zagueiro do Sport. Aí, o que ia acontecer? Eu acho que o Adriano ia vir comprado e eu seria emprestado. Eu falei assim, emprestado eu não vou. Não vou para lugar nenhum emprestado. Vou ficar no Vasco. Porque se eu vou emprestado, eu vou ter que voltar, cara. Eu sou jogador do Vasco. Eu não vou ser jogador do Fluminense. A dificuldade de não ter ido foi essa. Se o Fluminense compra, você ia. Aí eu acho que a conversa já estava sendo articulada para isso. Entendeu? Aí emprestado eu falei que também não iria. Então o que pegou no final das contas foi o Fluminense não ter comprado. Não ter comprado. Se tivesse comprado, você teria ido. Porque essa negociação existia. A do Flamengo não existia. Né? A do Flamengo seria um depósito. Mas por que o Vasco topou abrir mão de você naquele momento? Eu não sei, você não estava jogando? Cara, eu estava jogando titular do Vasco. Mas é isso que eu não tô entendendo. Mas é por causa da confusão. É aquilo, cara. Os zangados, né, ficam bicudos e aí você... Pô, aí o clube que sofre, tu abre mão do goleiro do teu tamanho por causa disso. Mas e aí? Quantas vezes já aconteceu?